Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Bom, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero convidar você a abrir aí a tua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16, na Almeida Corrigida Fiel. Isto você pode encontrar aí na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar no telão também, fique à vontade. Mas enquanto alguns irmãos ainda encontram aí o texto, vamos orar. Papai do céu, mais uma vez, de todo o nosso coração, nós queremos invocar nós invocamos, precioso Jesus, o teu santo nome, e nós não temos nenhuma dúvida da tua presença, do teu Espírito Santo aqui, neste lugar. E agora eu peço ao Senhor, use os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, e abra o entendimento dos meus irmãos, os teus filhos, para que eles possam entender, não só a letra, mas o espírito desta palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo que vem para dispersar a mente das pessoas, e eu quero já declarar, ó Deus, em nome de Jesus, cada mente e coração cativa a tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, versículo 12, está escrito assim, amém? Mateus 21, 12, e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso que essa igreja todas as manhãs, ela está de portas abertas para oração, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Então eles indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Amém? Glória a Jesus. Mais uma vez que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra. Eu quero deixar aí nessa noite uma reflexão com o título: quando Deus entra no templo. Quando Deus entra no templo, é o título que veio ao meu coração para esta palavra, quando Deus entra no templo, porque quando a presença de Deus, ela se manifesta assim, num culto como este, né, num templo local, gente, o ambiente fica diferente, sim ou não? Fica, você sente, né, expressão do pastor ali, Deus, o céu fica baixinho. Então, porque pastor, Deus não está aqui? Sim, mas tem culto, né, que Ele nos concede a graça de liberar mais da graça, da unção, e parece que o templo realmente enche da presença, fica denso a presença assim, ó, do ambiente, pela presença do Espírito Santo. Agora, gente, imagina quando Deus, por meio do Espírito Santo, Ele entra e habita no templo do nosso coração. Que glória é essa? Quando você sente, gente, a sensação não é de que Deus está perto de mim, Deus está dentro de mim. Ele entrou no meu coração, Ele entrou na minha vida, é diferente. E essa passagem bíblica que nós lemos aqui, ela é conhecida como a purificação do templo. E essa passagem, ela é tão importante, irmãos, na Bíblia, que foi registrada nos 4 evangelhos. João
registrou de uma perspectiva diferente. Alguns teólogos acham que foi outra purificação, mas também está registrado no Evangelho de João. Só que no começo do Evangelho, em João 2, quando chega no versículo 15, diz lá que Jesus, ele fez um chicote. Não é que ele pegou um chicote, a Bíblia diz que ele fez um chicote e colocou os cambistas para correr daquele lugar, do templo, que eles estavam comercializando na casa de Deus, fazendo da palavra de Deus, da casa de Deus, um comércio. Não está muito diferente, infelizmente, do que está acontecendo nos nossos dias. Mas, gente, agora, espiritualmente falando, esse texto, ele traz para nós uma mensagem muito linda, para nós que somos igreja. É uma mensagem profunda, porque em Atos capítulo 7, no versículo 48, no discurso de Estevão, ele disse que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu valorizo demais o templo local, amém? Eu acredito que isso aqui pode ser chamado casa de Deus, porque ele se manifesta nesse lugar, porque os filhos dele estão aqui para adorá-lo. Mas Deus nunca habitou num templo feito por mãos. Ele se manifesta na casa de oração, num templo como esse. Mas, gente, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que hoje nós temos uma glória maior, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele habita onde? Em nós. Está aqui, ó, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, aleluia. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Meu irmão, isso é glorioso, porque o Espírito Santo, Deus, ele não habita com você. Não é pouca coisa você ter Deus ao seu lado, mas a Bíblia fala que se você entregou a tua vida para Jesus, agora você é templo do Espírito Santo, o Espírito habita em você. Então, o Espírito Santo, ele quer nos revelar algumas lições neste texto, sobre o que acontece quando Deus entra no templo. E não é num templo físico, mas o que acontece quando Deus entra no templo do coração de um homem? O que acontece? Vamos reler alguns versículos. Mateus 21, versículo 12, nós lemos: e entrou Jesus aonde, igreja? No templo. Então, quando Jesus, ele entra no templo do nosso coração, algo novo acontece. Como diz o cantor lá, né, o Davi Sasser: todo lugar é comum até Jesus passar. Quando ele passa, meu irmão, quando ele chega, não é mais comum. E quando o Espírito Santo, ele entra no templo de um coração, de um homem, de uma mulher, algo novo acontece. É impossível Jesus entrar no templo do coração de um homem e não haver mudança, e não haver transformação, e não haver milagres. É impossível. E olha, com todo o carinho, tem muita gente dentro das igrejas dizendo ser templos do Espírito Santo, mas não são. Porque, não, eu sou templo do Espírito Santo, mas você vê a vida, não teve nenhuma transformação, não teve nenhuma mudança, nada aconteceu. Eu repito, quando Jesus entra no templo do coração de um homem, de uma mulher, até o ambiente interno, ele é transformado. Sim, quando Jesus, ele entra no templo do nosso coração, a perturbação ela sai, a paz ela chega, aleluia. Quando Jesus entra no templo do nosso coração, meu irmão, a tristeza ela vai embora, mas a alegria ela vem. Quando Jesus ele entra no templo do nosso coração, verdadeiramente, o ódio, o ressentimento, a mágoa vai embora, mas o amor, o perdão, a restauração, ela chega. Quando Jesus entra no templo de um coração de um homem, meu irmão, sabe aquela vida que a pessoa ela vive oprimida, triste, depressiva, vai embora. O descanso de Deus, ele se manifesta no coração dela. É a primeira revelação. Jesus entrou no templo, e eu quero dizer para você, Jesus talvez te trouxe aqui, porque definitivamente, verdadeiramente, Ele quer entrar no templo do seu coração. E o texto continua, Mateus 21, versículo 12, a parte B: expulsou
todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui uma segunda revelação do Espírito para nós. Quando Jesus entra no templo do nosso coração, a primeira coisa que Ele faz é limpar o nosso templo, é limpar o nosso santuário, é tirar toda a sujeira do nosso pecado. Por isso que essa passagem é conhecida como a purificação do templo. Era o templo físico, ok? Era o templo literalmente falando. E Jesus falou: fora cambista, fora vocês que querem fazer da minha casa um comércio, fora, faxina, limpeza espiritual nesse lugar. Eu aprendi, irmãos, muito cedo na minha conversão, eu aprendi que Jesus até pode habitar num templo, num coração, muitas vezes quebrado por conta das lutas, mas Ele não habita num coração impuro, sujo, imundo. Jesus não, Ele não interage com o pecado no coração do homem. E é por isso que a primeira coisa, quando Jesus entra num templo do coração do homem, é limpar, é purificar. A prova contundente que uma pessoa tem Jesus habitando no coração é que ela abandonou o pecado, ela abandonou a prostituição, ela abandonou a fornicação, ela abandonou a injustiça, ela abandonou o orgulho, ela abandonou o ressentimento, ela abandonou a idolatria, ela abandonou a mágoa. Por quê? Porque Jesus chegou, e quando Jesus chega, o pecado vai embora. É uma revelação no texto. E um dos grandes reis de Israel, que eu considero, e a Bíblia diz que ele foi um dos grandes reis, que foi Ezequias, ele nos ensinou algo muito profundo, muito profundo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no texto, 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29, versículo 3 ao 5, está escrito assim: ele, Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor. Talvez hoje Deus está te falando, você precisa abrir as portas do teu coração. Eu quero entrar. E a Bíblia continua dizendo: e as reparou. Tem algumas versões que diz: e a consertou. Porque quando Jesus entra no coração, no templo do coração de um homem e de uma mulher, Ele conserta, Ele aplana os caminhos tortuosos. Versículo 4: e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Versículo 5, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. Olha só que interessante: Deus e vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Aqui está o grande segredo do sucesso do reino desse homem chamado Ezequias. A Bíblia diz que quando Ezequias começa a reinar, no primeiro mês, no primeiro ano, ele abre as portas do templo, e ele abre a sua vida, o seu reino, para um tempo de conserto, para um tempo de reparação, mas também para um tempo de purificação. A Bíblia diz que ele exige que os sacerdotes, que os levitas santifiquem a casa do Senhor, que tire toda a imundícia. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Se a gente quer Jesus de fato reinando no nosso coração, nós precisamos mandar embora toda a impureza, toda a imundícia. Algo importante, Mateus 21, versículo 13, vamos reler, Mateus 21, 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Agora, presta atenção, note que antes de Jesus declarar que o templo era casa de oração, o que ele faz antes? Ele purifica, ele manda os cambistas embora. Meu irmão, não tem como fazermos o nosso coração uma casa de louvor, de adoração, se nós não estivermos dispostos a permitir que o Espírito Santo, Ele limpe completamente o nosso coração, o templo do nosso coração. E essa é uma revelação importante, porque se você quer Jesus, não só entrando no templo do teu coração, mas reinando, transformando a tua vida, você tem que pedir a cada dia: Espírito Santo, limpa o meu coração, limpa a minha mente.
Como o salmista disse lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me e guia-me pelo caminho eterno. É o que Jesus fez no templo e Ele quer fazer também no nosso coração. E nós que somos cristãos, quando Tiago escreve a sua carta no primeiro capítulo, ele fala ali no versículo 21, salvo engano, ele fala sobre a necessidade da gente se despojar de toda sujeira, de toda imundícia, de todo vestígio de maldade, e receber com mansidão a palavra de Deus implantada em nós, que é poderosa para salvar as nossas almas. Então, primeiro você limpa, você purifica, tira os vestígios, os acúmulos de sujeira, depois você recebe. É o processo. Agora veja bem, Mateus 21, versículo 14, olha que lindo. E foram ter com ele no templo cegos e coxos. E o que Jesus fez? E curou-os. Então aqui uma terceira revelação para nós. Depois do templo se tornar um templo limpo, casa de oração, ele também se torna casa de poder. Porque Deus começa a agir, porque Deus começa a operar. Então olha a ordem. Primeiro Jesus entra no templo, depois Jesus, ele purifica o templo, aí depois vem o tempo de comunhão. Deus faz da nossa casa, do nosso coração, casa de oração, mas agora o templo se torna casa de poder, há curas, há milagres. E meu irmão, ainda hoje a ordem é a mesma, é assim que Deus age. Porque às vezes a gente quer viver milagres, quer viver, sabe, a gente quer viver aquelas maravilhas, aquelas vitórias, mas nós não estamos dispostos a preparar o nosso coração, usando aqui a expressão do salmista, preparado está o meu coração para o Senhor. Então você vê que são revelações. Agora preste atenção, você quer viver algo extraordinário em todas as áreas da sua vida, amém? Deixa eu perguntar de novo, você quer viver algo extraordinário em todas as áreas da sua vida, amém? Então está aqui, ó. Primeiro, deixe Jesus entrar no templo do seu coração. Segundo, deixe o Espírito Santo te purificar por completo. Se abra, se renda, se entrega a Ele, fala: Senhor, faça uma purificação, uma faxina geral aqui na minha vida. Terceiro, faça da sua casa, casa de oração, tempo de comunhão com Deus diariamente. E agora, algo que eu acho muito lindo, quando você se submete a esse simples processo, você não vai apenas viver milagres, vitórias esporádicas na sua vida, ou seja, uma aqui, outra acolá. Meu irmão, a tua vida, o teu coração vai se tornar casa de poder, onde Deus opera, onde Deus habita, onde Deus faz coisas extraordinárias na sua vida e também através da sua vida. Você pode ter certeza disso, é bíblico. Olha só, esse homem serve de exemplo para nós. Atos capítulo 6, versículo 8. Como é gostoso ler isto. Atos 6, versículo 8. Ora, Estevão, como que Estevão estava, gente? Cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. E eu quero dizer para você, essa não é uma graça que Deus derramou só sobre Estevão. Ele quer derramar sobre a minha vida e a sua vida também. Ele quer que a sua vida seja uma casa de poder, assim como Deus usou e operava, e ele fluía, e ele se manifestava na vida de Estevão, e ele era um homem cheio de fé e de poder, e Deus fazia maravilhas através da vida dele. Ele também quer fazer da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Você lê a história de Estevão. Estevão não foi um apóstolo, um presbítero, e ele foi um diácono, e não, por favor, menosprezando ou diminuindo, porque servir como diácono é uma das coisas mais nobres na Bíblia. 1 Timóteo 3 fala que quem alcança essa posição alcançou algo incrível na presença de Jesus. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes a gente acha, mas é o Estevão, é o Paulo. Não, meu irmão, Jesus quer fazer de cada um de nós, do nosso coração, casa de poder, que a gente viva a cada dia o extraordinário, as maravilhas de Deus, o poder de Deus fluindo, se manifestando em nossas vidas.
agora já estou entrando aqui na conclusão, nosso tempo é curto, mas Mateus capítulo 21, vamos ler aqui os últimos textos, os últimos versículos, 15 e 16, Mateus 21, está escrito assim: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, o que eles fizeram? Indignaram-se. Porque você sabe que o religioso, irmãos, por mais boa intenção que ele tenha, ele mesmo sendo um bom religioso, como diz lá Paulo aos Coríntios, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Por que Jesus fez isso? Por que precisava de tudo isso? Por que esse homem entrou aqui no nosso templo? Por que ele expulsou todos esses cambistas? Por que ele fez esse chicote? Que coisa louca! E por que agora, depois de tudo isso, é um espetáculo? Agora ele está curando, ele está fazendo isso, e daqui a pouco as pessoas começaram a adorar, inclusive as crianças. Olha só, versículo 16: e disseram-lhe os sacerdotes e os escribas, eles disseram a Jesus: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então, agora, os religiosos, eles estão incomodados, porque além do templo se tornar casa de poder, agora também se torna uma casa de adoração, de louvor a Deus. Isso incomoda eles. Por que esse povo todo, até as crianças, estão aí dizendo: hosana ao que vem em nome do Senhor? Por quê? Porque agora o coração desse povo já estava purificado, a imundícia tinha saído da vida deles, porque agora, meu irmão, eles já estavam vivendo o poder de Deus, cura, milagres, maravilha, e agora eles estavam adorando. Porque, irmãos, isso é um resultado natural de quando Deus, Ele faz da nossa casa uma casa de adoração, uma casa de louvor, uma casa de oração. Quando Deus, Ele entra no templo do nosso coração, vai resultar em adoração voluntária. Sabe, irmão, graças a Deus que aqui a gente não tem esse problema, né? Graças a Deus. Mas quando o ministro de louvor precisa ficar suplicando: gente, vamos adorar, levanta a mão, graças a Deus a gente não tem isso. Mas quando o Espírito Santo está no templo, no coração, na casa do coração da pessoa, não precisa, é voluntário. As crianças começaram a adorar, todo mundo começou a adorar, porque Jesus entrou no templo, porque Jesus purificou, porque Jesus agora está se manifestando naquela vida. E isso vai resultar em adoração naturalmente. E é interessante, porque na experiência lá do rei Ezequias, de 2 Crônicas 29, foi do mesmo jeito. Ezequias assume o reino, um reino quebrado moralmente, espiritualmente. O pai dele foi um péssimo rei, mas no primeiro mês, no primeiro ano, ele abre a porta do templo, ele repara, ele manda limpar as imundícias. E sabe o que acontece? Olha só, 2 Crônicas 29, 31, para nós encerrarmos. 2 Crônicas 29, 31. Então disse Ezequias: agora que vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor ao templo do Senhor. Santificaram, a casa estava limpa, o pecado foi, as imundícias já foram tiradas. Agora cheguem, gente, vocês já estão consagrados. Assim a congregação trouxe sacrifícios de ofertas de louvor, e todos os que estavam o quê? Dispostos de coração trouxeram holocaustos. Tem versão que fala de uma maneira voluntária, eles adoraram. Porque é isso que Deus tem para mim, meu irmão. Nós precisamos sair daquela esfera de religiosidade, porque você sabe, meu irmão, que todos nós temos uma inclinação de nos tornarmos religiosos, mesmo dentro de uma igreja evangélica. A gente se acostuma com culto, a gente se acostuma a trabalhar, a gente se acostuma com tanta coisa, e se a gente não bobear, a gente fica igual os fariseus aqui, os escribas, os religiosos. Aí quando vê alguém adorando, mas para que aquilo? Manda parar. Para que aquele irmão fica ali, glória a Deus, aleluia? Por que ele está subiando? Por que aquele ali está fazendo? Por quê? Sabe por quê? Porque aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, porque o coração dele está limpo, porque
agora ele é uma casa de adoração, ele é uma casa de louvor, porque o poder de Deus atua através da vida dele. Quando isto acontece? Quando Deus entra no templo, quando Jesus entra no templo, a sequidão vai embora. A gente não tem mais tempo para ficar criticando, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, por que tem que ser assim? Porque, meu irmão, a gente entra na festa. Mas as crianças, ei, Jesus, ele falou a palavra lá dos Salmos, vocês não lêem Bíblia não? Como Jesus estivesse dizendo para aqueles religiosos, vocês não são sacerdotes, escribas, mestres da lei, mas vocês não leem Bíblia? Vocês não leram lá nos Salmos que é da boca da criança que você tira o perfeito louvor? E é interessante porque Jesus falou que se nós não tornarmos igual uma criança, a gente também não pode entrar no reino de Deus, e o reino de Deus não entra em nós. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a serem casa de poder, casa de oração, casa de oração? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nessa noite Jesus te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui, porque Ele também quer entrar no templo do nosso coração. E ó, meu irmão, quando Jesus entra de verdade, os milagres acontecem, libertação. Como eu disse no começo e estou repetindo, a tristeza tem que ir embora, a alegria vem, a angústia vai embora, a alegria vem, a perturbação vai, a paz vem, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é a alegria, Ele é a vida, a enfermidade vai embora, a cura se manifesta como Jesus Ele fez, Ele curou, Ele libertou, porque Ele entrou no templo, e Jesus, Ele está aqui, meu irmão, tanto fisicamente, Ele está nesse lugar, para te curar, para te libertar, para te abençoar, como também Ele quer entrar no templo do teu coração, para te transformar. Você já pode sentir a presença dEle? Fala para Ele, vai Senhor, vai operando Espírito Santo, vai liberando a tua graça, a tua unção. Meu Senhor, eu quero o teu poder, faça do meu coração casa de oração, casa de poder, casa de oração. Oh Deus, entra no templo, Jesus, entra Jesus, entra nesse templo, entra Jesus nesse coração, faz milagres, Senhor. Jesus está no templo. Jesus está no templo. O Espírito Santo está no templo e Ele já está curando. Ele já está curando. Ele já está curando. Ele já está curando. Cadê o pessoal do louvor? Nós vamos fazer diferente hoje. Pessoal do louvor, Ele quer passar, Ele quer passar. Passa, Espírito Santo. Isso, meu irmão, é o teu tempo, é o teu momento. Jesus vai te curar de uma maneira diferente hoje. Jesus vai te libertar de uma maneira diferente. Hoje não vai ser pastores que vai impor as mãos sobre você, vai ser o próprio Espírito Santo de Deus. Ele que vai liberar as mãos sobre você, Ele que vai entrar no seu coração, Ele que vai fazer de você uma casa de poder. Isso, vai adorando, vai adorando. Olha o Espírito Santo já entrando, olha o Espírito Santo. E não importa, meu irmão, talvez você entrou aqui se sentindo o mais vil pecador, a mais vil pecador, mas Ele está aqui, Ele entrou, Ele quer te purificar, e Ele já quer imediatamente fazer do teu coração, não mais uma casa de pecado, de impureza, mas uma casa de oração, de poder, uma casa, meu irmão, de adoração. Oh Espírito Santo, você só vai adorar. Você lembra de Josafá? Lembra de Josafá? Os inimigos eram muitos, guerra declarada, e a Bíblia diz que ele não pegou em espada, nada, eles começaram a adorar. Põe os ministros de louvor na frente, vamos adorar. E Jesus falou, Josafá, nessa guerra você não vai ter que lutar, eu vou lutar por vocês.
Então você só vai adorar. Você só vai adorar. E o modo com que você vai adorando, o Espírito Santo ele vai se manifestar. Você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui curada. Você vai sair daqui liberto, meu irmão. Enquanto você estiver adorando, o Espírito Santo ele vai visitando a sua família. Ele vai visitando a sua casa. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande, Ele é poderoso. O Espírito de Deus está nesse lugar. Deixa Ele tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. Santo, santo, santo. Oh, se derrama na presença do Espírito. Se você sentir desejo, vem nesse altar. Vem se entregar, vem se entregar, vem se entregar. Fala: Deus, a minha vida está aqui. Sou casa, Senhor, casa de oração, casa, Senhor, eu quero ser casa do teu poder. Rimahamashe. Santo e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Aleluia!